Então era o Carlos Pimenta. Probably. Quando é que saíste do JSC? Eu saí do PPD e da JSD ao mesmo tempo. Saí em 1982, creio eu. Portanto, eu fui 9 anos militante daquilo. E bastou-me. Saí em 82 porque os partidos são uma maçada. Os partidos são uma maçada. E ser militante de um partido é uma grande maçada. Porque, normalmente, quem vai para os partidos, tirando os militantes que são devotados, isso é interessante conhecer essas pessoas, mas os quadros dos partidos, normalmente, são muito, muito medíocres. São pessoas muito medíocres, que não têm mais nada a fazer na vida, ou que acham que aquela é a forma principal de subir na vida. Eu digo isto fazendo justiça ao Partido Comunista. Eu digo isto em relação aos partidos burgueses. O que é que isto distingue praticamente do Partido Comunista como quadro? Porque eu acho que não se vai para o Partido Comunista para subir na vida. A mim não me passa para a cabeça nem ir para um partido subir na vida, nem ir para o Partido Comunista, muito menos. Mas eu acho que não se vai para o Partido Comunista para subir na vida. Vai-se muitas vezes para o PPD e para o PS. Para o CDS também, daqui a pouco já não se vai, com certeza. Mas para subir na vida é uma forma de carreira como outra qualquer. Os partidos dispensam o mérito. Todos, à exceção do PC. Bem, o PC também não o promove, como é evidente, no PC, mas é por outras razões. Agora, não é uma forma de vida, não é uma forma de carreira. Os partidos ditos burgueses O PPD é o Estado em movimento. É a versão carnal, física do Estado. O Estado é uma coisa abstrata, administrativa. E o PPD é a versão física e verdadeira do Estado. Não tens ambições políticas? Nenhumas. É uma coisa que eu decidi na minha cabeça. Se há coisas definitivas na minha vida, e na minha cabeça, uma delas é essa. Eu gosto imenso de política, mas nunca farei política. Então, seduz-te como jogo? Como jogo, e como convicção. Como jogo e como convicção. Eu gosto do lado tático da política e gosto do lado essencial da política. E defendes uma política à direita? Sim, eu sou uma pessoa de direita. Sou uma pessoa de direita, é sabido. Não há reconhecido e notório. Sobre o assunto. Eu sou uma pessoa de direita, meio liberal, meio conservador. O que é que isso quer dizer, realmente? Quer dizer que há muitas coisas em que eu sou liberal, mas há outras coisas em que eu fui percebendo. Eu sou muito liberal na economia. Sou muito liberal na economia. E sou muito liberal em relação às relações do Estado com a vida das pessoas. Eu sou totalmente liberal do ponto de vista económico, mas não me passa para a cabeça aceitar, por exemplo, a União Política da Europa em consequência da União Económica da Europa. Ou seja, eu posso fazer todas as transigências que forem necessárias fazer em matéria de soberania dos países em termos económicos, mas distingo completamente a ideia de soberania política. E não prescindo dela. E, portanto, eu não aceito que uma utopia liberal, que aliás não é liberal, a Europa, em termos reais, não é liberal, é muito burocrática, muito regulamentadora e muito socialista, no sentido filosófico do termo. Eu não aceito que uma utopia de mercado de 320 milhões de pessoas dê cabo da ideia de nação ou dê cabo da ideia de pátria. Eu acho que a CEE foi criada numa altura e em condições que hoje já não se verificam. A CEE foi criada para conter o comunismo e integrar a Alemanha nas democracias. Bom, mas a Alemanha integrada e obediente. É evidente que a Alemanha já era o motor económico da Europa, mas tinha uma espécie de capitus diminúcio em termos políticos. Tinha sido. Porque, enfim, por causa da derrota do eixo. Ora, a queda do comunismo e a reunificação da Alemanha dão cabo da ideia original da Europa. Você não pode fazer a mesma CEE tendo a Alemanha que tem hoje e não tendo o comunismo do outro lado. Não faz sentido. Eu gostava que em Portugal, como em qualquer país civilizado, houvesse uma direita liberal e conservadora, autêntica, sem vergonha nem complexos. Sobretudo que não fosse de centro. Sobretudo que não tivesse a mania de que era de centro. Que o centro é um buraco que não existe. Apesar de estar superlotado, é um buraco que não existe. E não quer dizer rigorosamente coisa nenhuma. Mas e que fosse ao mesmo tempo uma direita capaz de... uma direita com adjornamento, uma direita que fosse inteligente, que fosse modernaça, viva. E que fizesse demonstrar ao país que há uma política diferente, que há uma política de direita, que não é contra o Dr. Cavaco Silva, mas que é diferente da dele. Percebe? É diferente como, então? É diferente, eu acho que o Dr. Cavaco Silva é o puro produto, em primeiro lugar, do fenómeno carismático em Portugal, e em segundo lugar, da total inexistência de correntes de opinião política em Portugal. O Dr. Cavaco Silva é tudo e o contrário de tudo. E isto, em termos teóricos, é rigorosamente nada. Em termos práticos, é um bocadinho mais de autoestradas, é um bocadinho menos de inflação, etc. Essas virtudes todas que se lhe conhecem. Mas em termos mais prospectivos, é um administrador, é um gestor.
E acha que o Dr. Cavaco não representa a vitória do não antifascismo. Quer dizer, Os portugueses, é evidente que os portugueses já estavam fartos de que o mérito em política tivesse a ver com os anos de prisão no tempo do antigo regime. Porque isso é um critério, mas não é um critério absoluto e está longe de ser um critério de mérito para governar um país. E, portanto, o Dr. Cavaco é o fruto de uma coisa... Não era exatamente com... Não, e em geral, depois, o antifascismo político era o Partido Comunista e o Partido Socialista, em parte. Mas depois havia um antifascismo cultural que ia muito longe disso. Quer dizer, uma pessoa que não tivesse tido passado contra o Estado Novo tinha uma espécie de cassação de direitos políticos. Uma pessoa, por exemplo, não podia ter tido essa opção imensamente maioritária dos portugueses, que era não ter opinião política, nem se preocupar com isso. E acha que teria sido antifascista? Não sei. Não sei, eu costumo responder sempre. Eu teria sido certamente anti-republicano em 1926. Isso não tenho dúvida. Porquê? Porque acho que a República foi uma coisa absolutamente desgraçada para o país. Não a República enquanto forma de regime, não é disso que eu estou a falar. Não estou a falar de reis ou presidentes. Estou a falar da República enquanto sistema político, enquanto modo de organização política do país. Com aquela sucessão de governos, de políticos corruptos, de partidos autoritários, deixou o país de pantanas. A República deixou o país de pantanas. E, portanto, eu teria compreendido certamente, não estou a dizer que teria sido a favor do Estado Novo, embora lhe diga que, a minha opinião, o Dr. Salazar teria ganho muitas eleições se as tivesse feito. Mas eu teria visto com simpatia, provavelmente, uma interrupção do sistema dos governos republicanos em 1926. Isso eu admito que sim. Se me colocar na época. O Dr. Salazar teria ganho sempre as eleições. Não, até 58, eu acho. Até 58. Como o Dr. Cavacas ganha agora, quer dizer, eles sabem fazer orçamentos. Sim, com uma grande diferença. Eu acho injustas três comparações que se fazem com o Dr. Cavaco. Acho injusto comparar o Dr. Cavaco com o Dr. Salazar. Injusto para quem? Para o Dr. Salazar é muitas coisas. Porque o Dr. Cavaco não é democrata nem deixa de ser. O Dr. Salazar era voluntariamente antidemocrático. Era a opção dele. Ou seja, tinha preocupações e pensamento político. O Dr. Cavaco não tem nessa matéria. Em segundo lugar, o Dr. Salazar escrevia admiravelmente, como é sabido. Escrevia admiravelmente. E, em terceiro lugar, era um cínico, como eu acho que não se repete na vida política portuguesa. E eu acho que o Dr. Cavaco, para estabelecer mais duas diferenças, como se sabe, não escreve nada de especial, nem fala nada de especial. É mesmo muito maçador. E também não é tão cínico como o Dr. Salazar. Está longe disso. Está longe desse raffinement no exercício do poder. Acho que o Dr. Cavaco Silva seria um ministro num governo europeu, num governo de um país europeu, num governo da Bélgica, podia ter sido ministro. E como é que se explicam, então, tantas governo da Holanda, tão absolutas? Porque acho que ele é muito parecido com os portugueses. E percebeu isso muito bem. Ele percebeu, é muito parecido com os portugueses. Ele é, para os portugueses que foram de esquerda, é o melhor passaporte para deixarem de ser. É por isso que tanto intelectual de esquerda vai bater à porta do Dr. Cavaco. É porque eles não precisam dizer que são de direita, quando para lá vão. Portanto, o Dr. Cavaco Silva é capacíssimo de levar os ex-comunistas a votarem nele, ex-socialistas a votarem nele. O Dr. Cavaco Silva deve ter qualquer coisa que eu estimo em 1 milhão de votos de esquerda. A direita portuguesa tem uma tradição autoritária. E tem uma resignação carismática. E o Dr. Cavaco Silva oferece-lhe essas duas coisas. Não lhe oferece políticas de direita. Não lhe oferece pessoas de direita. Mas oferece-lhes uma autoridade e um carisma que, em princípio, deixam tranquila. A direita dorme tranquila com ele. Eu acho que quando a direita começar a pagar mais impostos, vai perceber quem ele é. E então, o que é que o Dr. Cavaco Silva tem para oferecer à esquerda que o torne tão sedutor, para além dessa capacidade de transformar o mundo desse outro? Pensões. Pensões e autoestrada. Independente, tendo ou não defeitos, a verdade é que introduziu algo de novo no panorama da imprensa portuguesa, sobretudo da imprensa semanal, que foi uma certa frescura na abordagem dos temas, um certo espírito de linguagem que é mais aberto e é mais livre do que a linguagem convencional do jornalismo em Portugal. E, sob esse ponto de vista, eu acho que foi saudável e que serviu até de estímulo um pouco para outros jornais também desenvolverem mais o seu trabalho, designadamente no campo da investigação. Eu acho que o Independente tem feito algumas coisas importantes no domínio da investigação
Eu permito-me salientar, sobretudo, um caso que é o caso de Macau, do fax de Macau, que motivou, pelas suas consequências posteriores, a demissão do governador do território, e realmente pode-se dizer que, se não fosse um independente, isto tinha ficado abafado e ninguém teria apurado responsabilidades neste escândalo. Do ponto de vista do projeto editorial, é um dos aspectos mais discutíveis. A mim é um dos aspectos, se quiseres, do ponto de vista pessoal, é um dos aspectos que mais me desagrada, e sem querer agora estar a discutir as ideias políticas ou ideológicas que estão subjacentes a isso, mas desagrada muitas vezes um certo estilo de campanha, de propaganda que o jornal adota. Creio que isso foi bastante visível, por exemplo, nas últimas eleições presidenciais, em que eu creio que houve uma certa perda do distanciamento jornalístico face ao acontecimento político que eram as presidenciais. O Independente incomoda muita gente. E, ao que parece, as pessoas acham muito difícil falar com o Independente porque veem alteradas as declarações, ou pelo menos interpretadas de maneira diferente do que aquela em que tinham, descontextualizadas as suas declarações. Isso é real? Não, isso são duas perguntas diferentes. Em relação ao Independente incomodar muita gente, o Independente é lido por muito mais gente do que aquela que incomoda. E isso, para mim, é muito importante. E se incomoda algumas pessoas, então eu acho que cumpre bem a sua função, porque eu não entendo os jornais como produtos cívico-pedagógicos, no sentido soarista da palavra. Eu acho que os jornais são fenómenos, são espelhos da sociedade e são detectores de fenómenos. Não têm que ensinar nada a ninguém, têm que descobrir coisas. E é isso que eu tento fazer no Independente. Agora, em relação à queixa, que normalmente tem que ver com as pessoas que vivem incomodadas com o Independente. Há queixa de que o Independente interpreta as declarações que as pessoas fazem. Eu acho-a, por um lado, legítima e, por outro lado, errada. É um facto que nós reproduzimos, isto é uma coisa importante, literalmente o que as pessoas dizem, mas é um facto que muitas vezes interpretamos o que as pessoas dizem. E eu dou-lhe um exemplo. Os políticos mas onde é que começa falam... uma coisa e acaba outra? A obediência à verdade está na reprodução integral do que as pessoas dizem. A interpretação, eu acho que é um suplemento de verdade e que é importante. E digo-lhe porquê. Os políticos têm um código hipócrita. E vou-lhe dar um exemplo. Se o engenheiro António Guterres disser no Independente: eu adoro o Dr. Jorge Sampaio, nada me move contra ele, está obviamente a mentir. E se o Dr. Jorge Sampaio disser no Independente: nada me move contra o Dr. António Guterres, eu adoro o Dr. António Guterres, está obviamente a mentir. Portanto, eu reproduzo o que ele diz, mas reproduzo com uma certa graça. Porque, evidentemente, isto não é verdade e nós sabemos que não é verdade. E, portanto, é preciso descodificar aquilo que os políticos dizem. Não seria mais... O que os políticos dizem sem descodificação é o que lhe mostra a televisão. Você acha-se informada pelo que lhe diz o telejornal. Aí está um caso absoluto de comportamento acrítico perante o que os políticos dizem. E por que não fazer essa pergunta exatamente aos políticos? Sim, mas faz. E ele diz que ideia. Ou perguntar ao que ideia? E eles respondem que ideia. Ódio fraternal. Exatamente. E eles responder-lhe que ideia. Nós amamos de beijo na boca. Será de certeza. E a gente sabe que não é verdade e a gente sabe que a política não é assim. E a gente sabe. Pode-se, e nós costumamos fazer isso. Agora, o que eu não prescindo num jornal é da inteligência das coisas, percebe? Não prescindo da realidade das coisas, por um lado, e não prescindo da inteligência sobre as coisas, por outro lado. Para mim, não há notícias nem de esquerda nem de direita. Há notícias boas ou más. Claro. E as notícias são a minha profissão. A política pode ser a minha devoção, mas as notícias são a minha profissão. As notícias são boas ou más. Incomodem quem incomodarem. Sejam justas ou injustas para quem forem. Elas vão sair no jornal. O jornalismo tem-me custado amigos? Tem. Criou alguns e tem-me custado amigos. Tem. E isso é uma coisa que eu vejo com pena, devo dizer. E com alguma dúvida sobre isso. Apesar de si, como é que isso é? Porque eu acho que eu sou muito consciencioso do meu dever, percebe? Enquanto profissional. E, portanto, há certamente amigos meus houve certamente amigos meus que não gostariam que eu fizesse certas coisas, que prefeririam que eu tivesse calado outras coisas.